eu ver. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que sim. De luz tá bom. Eu acho que dá para melhorar. O ideal era uma cortininha ali. Mas, tá bom. Nessa, aqui você fica menos atrás da... Mas com essa luz a mais que eu coloquei, tá? Ficou bom. Deixa eu ver. O pessoal tá chegando devagarzinho. Vamos esperar mais um pouco.
Oi, pessoal. Cheguei. Conseguem ouvir aí? Tá tudo bem? Então tá bom, Fernando. Obrigado, Denise. Então, nessa parte do estudo de Ayurveda, vamos falar sobre a rotina diária. Deixa eu lembrar de gravar. Ah, não, já está gravando. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Vamos falar sobre Dinacharya, que é a rotina diária de acordo com o estudo do Ayurveda. Como que é um dia perfeito para cultivo de saúde, né, física, mental. Deixa eu dividir a tela com vocês. Vamos lá. O Dinacharya, ele é, então, essa rotina diária, e nos textos clássicos, principalmente no Ashtanga Hridaya, ele fala já sobre a importância do Brahma Muhurta. Então, aqui no Ashtanga Hridaya, capítulo 2, no primeiro verso, ele já fala sobre acordar no Brahma Muhurta. O que é o Brahma Muhurta? É acordar 48 minutos, mais ou menos, antes do sol nascer. Tá certo? Esse é um horário ideal. Se a gente for perceber, as pessoas têm essa experiência de que quando acorda cedo, pode dar uma preguicinha ali no começo, mas logo ela sente uma leveza, um bem-estar ao acordar cedo. E a gente percebe também quando a gente dorme demais, passa da hora e acorda às vezes no meio da manhã, a gente acorda com uma sensação de peso, letargia, cansaço, como se tivesse dormido até menos, né? Então, o que acontece? Quando a gente acorda num horário mais cedo, eu vou mostrar até os horários específicos, quando a gente acorda antes do sol nascer, a gente acorda com mais disposição, certo? Já no segundo verso, ele fala sobre contemplar a condição do corpo, eliminar urina e fezes, depois escovar os dentes com plantas adstringentes, picantes e amargas. Então, o que é interessante? A gente acorda e muitas vezes pega o celular e já quer ver notícia, já quer ver rede social, já quer ver WhatsApp. Mas o ideal é quando você acordar, você sentir, contemplar, observar o seu corpo para ver como ele está nesse momento que você acorda. Depois, já na sequência, fazer as eliminações, urina e fezes. E depois fazer, então, escovar os dentes, raspar a língua e fazer aquela prática que a gente tem executado de manhã. Interessante, né, o uso dessas plantas que fala de qualidades adstringente, picante e amarga. Se você for ver pastas mais naturais, geralmente elas têm cravo, elas têm cúrcuma, elas têm hortelã, né, o próprio mentol. Então, isso é interessante porque esses sabores, geralmente, eles contêm princípios ativos que ajudam no combate de bactérias, né, da boca e, com isso, melhora a saúde bucal. Lembrando também daquela relação do Ayurveda, de tudo que você trabalha com os órgãos dos sentidos, né, são muito importantes para você ter uma melhor captação e percepção do mundo exterior. Então, essa limpeza da língua, escovação dos dentes. Depois ele fala sobre a aplicação de colírio. É um colírio que a gente não tem aqui no Brasil, né? Os colírios com plantas medicinais, né, que o Ayurveda utiliza. Aí fala sobre navana, que são as gotas nasais. Então, hoje a gente, né, mostrou a aplicação delas. O gargarejo, então, o bochecho. Eles falam, em alguns casos, a inalação até de algumas plantas medicinais, tá? Então, a própria cúrcuma, então você inalar um pouco da fumaça dessas plantas, se você fez uma aplicação de óleo excessivo, ela ajuda a secar esse excesso de óleo, muitas vezes que você pingou. E tambula, que é mascar algumas folhas, como, por exemplo, a folha do limão.
Tá baixo o som, pessoal, o microfone? É isso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Para você, para a Mônica, tá bom? Para a Ana, tá bom? Então, vamos continuar. Então, dá uma aumentadinha no som de quem está se sentindo baixo. Talvez colocar um fone. Então, mascar. Mascar folhas de limão. Mas assim, pessoal, tá tudo bem. Se não der para fazer tudo isso, o mais importante é escovação, raspagem e um bochecho com óleo de gergelim ou de coco já é suficiente. Aí vem a bianga, a aplicação de óleo morno no corpo, como eu falei hoje cedo. Então, o que acontece? Essa aplicação do óleo morno no corpo, para que ele serve? Para evitar envelhecimento do corpo, evitar o agravamento de vata. Lembrando que vata é frio, vata é seco, e a aplicação de óleo morno, então, tem as qualidades opostas de vata. Melhora a visão, nutre o corpo, promove longevidade, bom sono e saúde da pele. Deve ser especialmente, feita especialmente na cabeça, pés e orelhas, como eu falei hoje cedo. Deve ser evitado, então, deve ser feito todo dia, porém, quem não pode fazer aplicação de óleo no corpo diariamente? Pessoas com capa agravado, então, pessoas que estão com sinusite, edema, inchaço nas pernas, pessoa que muitas vezes tem algum distúrbio digestivo, muito peso, né? Sensação de peso no estômago. Quem passou por procedimento de purificação, quem fez, né, dentro do Ayurveda, que é chamado de Panchakarma, então quem fez uma indução de diarreia, de vômito, lavagens intestinais, não deve ser feito isso. E por quem sofre de indigestão, tá certo? Vyayama. Depois, então, que você aplicou óleo morno no corpo, o ideal é você fazer atividade física. É um pouco esquisito, né? Fazer atividade física com óleo quente no corpo, mas é o que eles indicam. Se não é possível, geralmente oriento, faça o exercício físico, aplique o óleo quente depois. Né? Então, você faz atividade física porque ele traz leveza para o corpo, né? Traz habilidade para trabalhos pesados, fortalece a digestão e depleta gordura. Então, a atividade física é diária, de acordo com a Ayurveda, não é 2, 3 vezes por semana. Pessoas que sofrem de doenças de vata e de pitta, né, crianças não devem fazer, né, quando essas doenças estiverem instaladas, e crianças e idosos com indigestão devem evitar a atividade física. Então, é muito interessante a gente entender o que acontece. A atividade física aumenta calor no corpo e aumenta o movimento, a secura no corpo, por isso que acaba agravando doenças de vata e pitta. Então, quais doenças são mais contraindicadas, né, para atividade física? Então, quando a pessoa está com um quadro de artrite, né, um quadro de artrose, tudo muito intenso ali, com dores, um aspecto limitante, doenças de pitta, como por exemplo, a pessoa está sofrendo com uma diarreia, a pessoa está com uma anemia, tá? Eu vou falar um pouco aqui na sequência sobre as principais patologias aí de vata, de pitta, mas entendendo que pode existir uma combinação desses doshas levando a doenças. É difícil fazer uma correlação direta de uma doença com a patologia de acordo com a Ayurveda. Muitas vezes tem uma combinação de fatores. Então, atividade física. Pessoas fortes e que consomem alimentos gordurosos em estações frias e na primavera, atividade física deve consumir metade da força, capacidade. Nas outras estações, fazer moderadamente. Isso estações frias e na primavera, a atividade física deve ser intensa, tá? Deve consumir metade da nossa força, da nossa capacidade.
O que é metade da força da capacidade? É bastante coisa, pessoal. Por quê? Muitas vezes você está acabada, cansada, e mesmo assim, se aparece um tigre, você sai correndo. Isso ainda tem bastante força aí para ser usada, né? Então, um aspecto importante, interessante, seria você ter essa percepção, mais uma vez, essa questão da autonomia, da percepção, de quanto que você gasta de energia e sempre gastar, assim, terminar uma prática física, né, cansada. E em estações muito quentes, né, o Ayurveda orienta pegar mais leve, porque o calor ele já traz mais fadiga e mais cansaço, certo? Então, fazer muita atividade física no calor é muito desgastante. Por isso que a Ayurveda coloca aí a atividade física no período da manhã, né? Um período em que o tempo ainda está mais fresco, tá certo? Se você acordou no Brahma Muhurta, né? Acordou bem antes do sol nascer e fez sua higiene, passou óleo quente no corpo, já é para você fazer exercício. Então, você vai fazer exercício num tempo fresco. Após a atividade física, o corpo deve ser massageado confortavelmente. Olha que interessante. A gente deve aplicar uma automassagem, né, para soltar a tensão que ocorreu no corpo. Estou vendo que tem umas perguntas, pessoal. Depois eu vou junto tudo e respondo tudo no finzinho aqui, tá? Sede, emagrecimento, falta de ar, doenças hemorrágicas, exaustão, sensação de debilidade, tosse, febre e vômito são causados por excesso de atividade física. É interessante, né? Porque algumas pessoas já experienciaram isso, de fazer atividade física tão grande, até exaustão, e fica até náusea, até com náusea, né? Com vontade de vomitar. Então, isso é sinal de que passou do limite. Tem que ser menos do que isso, né? Então, uma sede excessiva não pode existir, uma falta de ar muito grande não pode existir, tá bom? E esses outros fatores, doenças hemorrágicas, tudo mais, isso não pode existir. Então, depois da atividade física, durante ainda, aquele que realiza excesso de atividade física diariamente, se mantendo acordado à noite, que anda longas distâncias, excesso de atividade sexual, pessoas que dão muitas gargalhadas, que falam demais, e outras atividades extenuantes, perece como um leão após vencer um elefante. O que acontece? Olha que interessante esse macro e microcosmo, né? Essa observação da natureza. Eles viam que leões muitas vezes lutavam contra elefantes. Porém, é uma luta tão desgastante que o leão mata o elefante, porém ele morre de cansaço depois. Tá certo? Então, o excesso de atividade física, sexual, falar demais, né, dar muitas gargalhadas, tudo isso depleta a saúde humana. Né? Andar à noite, tudo isso causa, né, uma depressão da saúde. Depois que você fez uma automassagem ali, para soltar a musculatura, você aplica pó no corpo. Interessante, né? Eles fazem um processo de esfoliação. Então, eles aplicam pó de algumas ervas, né, como o pó de gengibre, usa o pó principalmente como base, o grão de bico em pó, tá? A farinha do grão de bico, e aí faz uma mistura deles e aplica no corpo, faz uma massagem. Para quê? Para reduzir o excesso de cafa que pode existir no corpo e pelo tempo que o óleo ficou no corpo. E aí o que ajuda essa aplicação de pó no corpo? Ele que faz a gordura, produz compatibilidade, né? Traz estabilidade para o corpo, força, né? E saúde para a pele. Depois disso, toma banho. Então, olha que processo, né, pessoal? Acordar cedinho, eliminações, aplicação, né, de óleo
nasal, aplicação de óleo no corpo, escovar o dente, fazer bochecho, aplicar óleo no corpo, fazer exercício físico, fazer uma leve massagem, aplicar pó no corpo e depois tomar banho. O que o banho faz? Aumento do apetite, aumento do vigor sexual, da longevidade, do entusiasmo e da força. Remove sensação de coceira, remove a sujeira, exaustão, suor, letargia, sede e sensação de queimação e pecados. Olha que interessante, né, pessoal? Elimina aquela sensação de mal-estar até espiritual. Então, derramar água morna em todo o corpo traz força, porém, na cabeça, causa perda de força nos cabelos e nos olhos. Então, a Ayurveda fala que o banho tem que ser morno no corpo e frio na cabeça. O banho é contraindicado para aqueles que têm paralisia facial, doença nos olhos, boca e orelhas, diarreia, flatulência, indigestão e para aqueles que acabaram de comer. Então, aquela questão de comer e tomar banho, realmente, para o Ayurveda, é contraindicado. Quando você está ali indigesto também, a tendência é que o banho possa piorar, porque a energia sai do trato digestivo e vai para a pele. E com isso você perde mais ainda energia da digestão. A pessoa deve consumir alimentos após a digestão da refeição completa, que é saudável para ele e na quantidade adequada. Isso tudo a gente vai falar, né? Tem falado sobre essas questões da alimentação. Urgências do corpo não devem ser forçadas prematuramente, assim como não deve fazer outra atividade quando surgiu uma urgência do corpo. Isso é, choro, bocejo, tosse, espirro, vontade de urina, de fezes, tudo isso deve ser respeitado. Soluço, né? Todas essas necessidades do corpo devem ser executadas no momento que o corpo quer. A gente tem que realizar. Se a gente prende, segura qualquer uma dessas coisas, vai gerar doenças. O capítulo 4 da Ashtanga Hridaya é um capítulo só de doenças causadas por retenção das urgências do corpo. E assim como a gente não deve forçar uma eliminação do corpo. Então, a gente deve, depois disso tudo que a gente fez, o exercício, o banho, tudo que a gente conversou, aí sim, se você tiver com fome, uma digestão totalmente completa, como a Bruna falou, sem arroto, com o sabor da refeição anterior, sem sensação de peso no estômago, com uma sensação de leveza, com uma sensação de leve calor no estômago, aí sim você vai comer. Todas as atitudes devem ser direcionadas para a felicidade de todos os seres. Essa felicidade é baseada no Dharma, assim como toda pessoa deve adotar um caminho correto. Olha que interessante, o que a gente deve fazer todos os dias? Pensar no bem-estar de todas as pessoas e buscar nosso caminho, o caminho que nossa alma deseja percorrer. Amigos devem ser servidos com afeto e boas ações. Os outros, tolos e perversos, devem ser mantidos à distância. Olha que interessante ele entrando no aspecto social, né? Então, pessoas que a gente tem afinidade devem ser tratadas com afeto, enquanto pessoas que a gente não gosta, só manter a distância, né? Não deve se criar atritos e brigas. Hinsa, violência, roubo, atitude sexual ilegal, fala abusiva e dura, falar mentiras, fala que cause separação, brigas, inveja, ciúme, críticas às escrituras, esses pecados do corpo, da fala e da mente devem ser evitados. Olha que interessante, né, pessoal? Tudo isso, o que gera? Não só uma desorganização social, quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa fala de forma dura, abusiva, quando ela mente, o que passa dentro dela quando ela faz essas atitudes? Geralmente uma sensação de mal-estar ali no fundo. E essa sensação de mal-estar vai gerar
uma desorganização metabólica, né? E começar o processo de adoecimento. Aqueles sem meio de vida, sem condições, né? E que sofrem de doenças, estão aflitos de pesar, devem ser ajudados ao máximo. Mesmo os insetos e as formigas devem ser tratados com compaixão e carinho. Olha que beleza, essa integração que o Bhagavad, né, faz sobre a relação do ser humano com a natureza. Deve ser prestativo mesmo com os tolos, mesmo que eles não sejam importantes. Deve manter uma mente simples e equilibrada durante os períodos de prosperidade, assim como nos períodos de calamidade. Deve invejar a causa, mas não invejar o efeito. Olha que interessante, né, pessoal? A gente tem que servir mesmo as pessoas, né, que a gente acredita que são tolas, né, que não tenham importância ou que não nos ajudam depois em troca. Devemos manter uma atitude simples e equilibrada da mente durante a vida toda, mesmo numa época de vida em que estamos tranquilas, assim como em momentos de calamidade, muito estresse. Então, como devemos cuidar da nossa mente para termos saúde? Como a gente deve cuidar da nossa mente todos os dias? É assim. Deve falar com outras pessoas com uma face agradável, deve ser virtuosa, amigável, equilibrada e não deve ficar confortável e feliz sozinha. Olha que interessante, ele falando desse senso de comunidade. Ficar feliz sozinho é muito chato, né? Quando você compartilha os momentos de felicidade ou você traz outras pessoas para o estado de felicidade, isso é muito mais agradável. Não deve acreditar em todos e nem suspeitar de todos. Olha que interessante, parece um cuidado de mãe, né? Falando assim, olha, não acredite em todo mundo, mas também não suspeite que todo mundo, né, são pessoas ruins. Não deve revelar que alguém é seu inimigo, nem que é inimigo de outra pessoa, e não fazer insultos em público e insatisfação em direção ao mestre. Então você vê toda uma relação de respeito com as outras pessoas, com relação aos seus mestres, né? Não criar intrigas, né? Ficar falando que você tem inimizade, né, com algumas pessoas, nem falar que outra pessoa não é amiga de... Não criar essas intrigas. Mantendo na mente a natureza das pessoas, deve lidar da melhor maneira para agradar a eles, se tornando um bem versado na arte de adorar os outros. Você vê? É esse desenvolver compaixão, né? Desenvolver essa habilidade de trazer o bem para as outras pessoas, tirar as pessoas do estado de sofrimento. Em todas as atividades, deve-se adotar um sentido mediano, evitando os extremos, né? Aquele senso do caminho do meio. O Vagbata, como ele é um texto posterior, né, do que o Ashtanga, Hridaya e o Sushruta, ele já sofre influências do budismo. Então, essa questão do caminho do meio, muito dita no budismo, ele tem essa influência. Mesmo Krishna também fala isso no Bhagavad Gita. Então, já tem isso na cultura védica também. Para a pessoa inteligente, todo o mundo é um professor. Olha que interessante, né, pessoal? Então, você está com uma atitude de abertura para a experiência com a qual você está no mundo, você pode aprender com tudo, ao invés de criar conflitos, ao invés de ficar sofrendo por expectativas. Viva momento a momento com essa experiência de abertura para se aperfeiçoar e aprender a todo momento da sua vida. Aquele que constantemente revisa e examina como foi o dia e a noite, adotando apenas o caminho correto, nunca será vítima de tristeza. E olha que interessante essa questão de lembrar-se, lógico, estar no momento presente, porém lembrar como foi o seu dia. Revisite, né, os momentos do seu dia aos quais você ali escorregou e cometeu uma falha, em que você percebeu que saiu do equilíbrio,
Isso é muito importante você rever, né, para você, no dia seguinte, não cometer as mesmas atitudes. Se você faz isso diariamente, os textos clássicos, então, Ashtanga Hridaya, diz que você nunca será vítima de tristeza. E aqui os horários do dia, pessoal, como que é a regência dos horários do dia. Então, 6 da manhã, né, o horário que a gente tem começado nossas práticas, é o horário que começa um horário Kapha. Então, é o horário que a gente vai lá fazer atividade física, vai fazer os processos de purificação do corpo, para ter mais sensação de leveza, fazer exercício físico, porque buscando um estado de equilíbrio, visto que o Kapha, ele é um momento que traz mais densidade. Se a gente acorda depois das 6 da manhã, é o horário que a gente acorda mais pesado. Então, essa sensação de peso, letargia, falta de energia, muitas vezes ocorre quando acordamos após as 6 da manhã. Por isso que o ideal é acordar aqui no período Vata, antes das 6 da manhã. Se você acorda nesse horário, você se sente mais leve, a sua mente está com um estado de leveza maior, né? Então, é interessante acordar nesse horário, que são as características de Vata. Lembrem, a leveza, Kapha, mais peso. Aí, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde, é um horário regido por Pitta. Então, é o horário que o sol, o fogo, está mais forte. E o que acontece? O nosso fogo digestivo também está mais forte. Por isso que nesse horário é o horário que a gente tem mais fome e é o horário ideal para a refeição, para o almoço. Das 2 às 6 da tarde, é um momento, então, que você passa ali seu dia, geralmente, com uma boa produtividade, com leveza, com uma boa capacidade de criatividade. Vai chegando 6 horas da tarde, já vai dando aquele peso no corpo, já vai dando aquele cansaço, a hora que o Kapha começa a entrar na regência novamente. Até que por volta de 10 da noite, antes de 10 da noite, aqui já é o momento ideal para dormirmos, porque entre 10 da noite e 2 da manhã, um Pitta interno aumenta esse fogo para limpar, depurar as toxinas do nosso corpo. Esse horário de 10 da noite às 2 da manhã é o horário de maior potência detoxificante do nosso metabolismo se estamos dormindo. Se estamos acordados nesse horário, a gente perde essa habilidade, essa capacidade do nosso corpo de purificação e detoxificação do corpo. Tá certo, pessoal? Um monte de informação aí, né? Então, vamos lá. Agora eu vou responder as questões de vocês. Quais são as doenças Vata e Pitta? Então, vamos lá, Maísa. Doenças Vata são processos que trazem leveza, secura e frio para o corpo. Então, vamos da cabeça até os pés. Vata acomete, causa insônia, secura nos olhos, secura no nariz, secura na boca, baixa audição, tonturas. Pensa que Vata tem movimento, então quando você sente que tudo está rodando, é um distúrbio de Vata. Né? Então, no tórax, uma asma, quando é muito chiado e não tem muco, porque uma asma com muco tem mais características de Kapha. Doenças de Vata, secura, eczema, muita secura na pele, unhas secas, cabelos secos, quebradiços, desnutrição, perda de peso, falta de gordura, falta de lubrificação nas articulações, então as articulações ficam craquelentas, estalando, artrose, num estado mais avançado, doenças que secam o tecido nervoso, então esclerose múltipla, doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer. Descendo mais, então, a região do estômago, sensações de gastrite, com uma sensação de aperto no estômago, o refluxo, né, quando é originado por um processo de um vata agravado, o refluxo pode ser por um processo de pitta também, aí tem que diferenciar direitinho. Intestino preso, né, fezes muito ressecadas, urina escassa,
bloqueio para urinar, síndromes, né, obstrutivas. As pedras nos rins é um distúrbio vata e kapha. Vata pela secura da urina e kapha pelo processo de coesão dos minerais. Que mais tem de doença de vata? Falei bastante coisa, né, pessoal? Desidratação, né? Então, tanto da pele quanto do secura, não, né? Aqueles quadros de tontura por desidratação, né? Aquela pressão muito baixa, distúrbio de vata. Aquela artrose que piora no frio, sabe? Que tem umas pessoas que eu atendo que falam: "Ih, doutor, amanhã vai mudar o tempo." Eu falo: "Ai, como que você sabe?" "Ei, meu joelho sabe. Meu joelho começa a doer quando eu sinto que vai mudar o tempo." Olha que interessante, né, pessoal? E o Ayurveda já sabia. É o que? É doença de frio e secura na articulação. Quando o tempo externo vai esfriar e secar, como, lembra, semelhante aumenta semelhante? Quando o tempo fica frio e seco, se você tem uma estrutura fria e seca e aumenta esse frio e seco da sua estrutura, vai causar mais dor. Doenças Pitta, doenças que têm processos inflamatórios. Então, doenças onde você vê calor, rubor, fica vermelho, quente, ácido. Então, quando você tem aquele refluxo que você sente até um ácido na boca, você regurgita ácido. Acne, fica vermelha, né? Abscessos que ficam vermelhos, cheios de pus, porque o vermelho, o amarelo são cores do fogo. Uma pele que fica muito vermelha, né? Infecção urinária, que você urina com sangue, hemorroida, então tudo que queima, sangra. Então, quando sangramentos nasais, sangramento retal por hemorroidas. Artrites, quando daí a articulação, diferente da distúrbio de vata, que a articulação está fria, geralmente a articulação fica vermelha, quente. Gengivite, né, sangramento da gengiva. O Pitta dá compleição dessa nossa cor. Então, anemias são doenças de Pitta, que a gente perde essa cor da pele. Distúrbios, deixa eu ver o que mais. Tudo que tem essa característica de inflamação, de vermelho, de quente, de ácido. Então, falei, intestino, urina, sangue, estômago. Problemas ali relacionados à icterícia, hepatites, que a pessoa fica amarela. O que é amarelo? É o fogo. Então, distúrbios geralmente do fígado, que causam hepatites, que causa icterícia, são relacionados ao Pitta. O Pitta tem muita relação, como eu mostrei para vocês, os sítios de Pitta, o fígado. Então, a pessoa que tem hepatites, né, distúrbios de fígado, tem um distúrbio do Pitta. Pedras na vesícula, né? Pode ser um distúrbio vata e Pitta. E doenças de capa, edema, inchaços, tumores, cistos, nódulos, tudo que forma matéria excessiva, obesidade. Obesidade é um distúrbio vata e pitta, vata e kapha, né? Porque muitas vezes tem um componente de bloqueio de circulação da pessoa, de energia, de prana, né? Outros distúrbios de kapha, salivação excessiva, tudo que tem líquido em excesso, né? Então, hipertensão craniana por um excesso de produção de líquor. Tudo, então, que tem muito líquido. Sinusite, rinite. Certo? Passamos aí
rapidinho sobre as patologias mais comuns. Heraldo, perdi a aula sobre o uso de óleos. Foi gravada? Sim, Heraldo. Já está no esqueminha lá para assistir. Acho que o Marcos até subiu já pro YouTube. Fernanda, yoga entra como atividade física? Depende. Como atividade física precisa suar, precisa gastar energia, depende do tipo de yoga. Se é um yoga mais contemplativo, mais experiencial, nesse caso ele não entra no Vyayama, né? Que é essa atividade física que precisa gastar energia, precisa suar. Atividade física, musculação, Heraldo, serve também. Se gasta energia, se você sai cansado, ótimo. E o banho? Falei do banho, né, Fernanda? Massagem no corpo é com óleo? Pode ser com óleo. Aquela massagem pós-atividade física é uma massagem só para dar uma soltada na musculatura mesmo. Pode ser com um pouco de óleo ou não. Como você já fez atividade física e ainda não tirou o óleo, vai ter óleo no corpo, na interpretação da Ayurveda, né? Raspagem da língua é após a escovação dos dentes? Pode ser depois, pode ser antes, já sei, né? Essa ordem não tem diferença. Santuza, realmente falar menos é maravilhoso, economiza minha energia. É isso mesmo, Santuza. É isso aí que eles quiseram indicar. Falar, né, se expressar às vezes de forma excessiva é desgastante. E vocês viram, lembra que eu falei do Vata, aquela descrição mais longa do Vata, que o Vata fala demais? Então, realmente desgasta, visto que Vata é o dosha que mais causa doenças. Segundo dosha que mais causa doença é Pitta, e terceiro é Kapha. Por isso que se fala Vata, Pitta, Kapha. É a ordem dos doshas que mais causam doenças. E aí, enquanto eu falo, tem que estar tomando chazinho, porque senão meu Vata também vai aumentando aqui. Terapia do riso não é recomendada? Então, Heraldo, tem pessoa que daí ri demais, né? Tem, acho que uma música do Barão Vermelho, ou do Frejá, que ele fala que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, assim, dar risada é bom. Mas você já viu umas pessoas esquisitas, que assim, você conta qualquer coisa, a pessoa já tá... Então, assim, rir demais. Ou quando você põe, às vezes, sei lá, uma série de coisas muito engraçadas, sei lá, um stand-up comedy, que aí você fica muito tempo dando risada, você percebe que às vezes você fica até um pouco cansado, quando você dá muita gargalhada, aquele de chorar, assim, você ri demais, aí depois você sente, você dá até umas puxadas de ar, assim, de tanto que você deu risada. Então é isso, é o rir demais. Não, lógico, ser feliz e ter momentos de alegria é muito bom. Então é aquilo, Heraldo, caminho do meio. Caminho do meio. Felicidade é indicado. Sexo após alimentação, Heraldo, aí é contraindicado. Vai gastar energia, vai dar indigestão, vai ser bagunçado. Que hora incluir meditação? A qualquer momento, Heraldo. Na minha prática, para os meus pacientes, eu oriento depois desse banho. Então, você fez exercício, fez todas as limpezas, aplicação de óleo, tomou um banho. Aí, você sentar para meditar é bem gostoso. Mas, qualquer momento. O importante da meditação é fazer. Santuza fala, sem dúvida, você sai do seu eixo, acaba praticando atitudes que não são edificantes ao falar mal, pensar mal e agir mal. Isso mesmo, Santuza. Que lindo, todo mundo é um professor. Exatamente, Denise. Tudo pode ser um exemplo que eu gosto é assim, você chega na sexta-feira se preparando para sábado ir para a praia ou fazer alguma coisa assim. Aí você se organiza, põe as malas no carro, faz tudo um esquema, aí você acorda no sábado, tá a maior chuva. Você tem, assim, uma escolha para fazer nesse momento. Você pode se decepcionar, você pode xingar, pode dar patada em todo mundo, ou você pode olhar essa chuva como uma oportunidade para fazer outra coisa. Para ir estudar, para ir ver, né, fazer uma meditação mais longa, para ir ver, sei lá, ler um bom livro. Então, toda situação, se bem interpretada pela sua mente, pelo seu coração, podem virar professores. Aula nota 1000. Ai, que bom, Santuza. Obrigado.
Mônica, poderia ensinar novamente a colocação de óleo nos ouvidos? Posso, Mônica. É com conta-gota mesmo, bem simples assim. Você vira, aqui que vai cair meu fone. Você vira, aplica o óleo. Se você quiser, tiver algum distúrbio auditivo de vata, né? Já tem muita secura, perda auditiva, você deixa alguns minutinhos, senão você já lubrificou, né? Pôs para o outro. Tranquilo. Simples assim. E para quem trabalha 8 horas, como dar conta de tudo? Acordando bem cedinho, Denise. Dorme cedo, acorda cedo, que dá tempo. Não vai perder tempo ficando, às vezes, no WhatsApp, Facebook, Instagram, muitas horas, e você dá tempo de fazer tudo. Trabalhar 8, eu trabalho, às vezes, 12, Denise. E eu faço tudo ali. Letícia, nas horas de capa não devemos comer, apenas fazer exercício? Sim. Deixe para comer em pita e vata, deixe para comer no horário pita, né? E no horário capa da noite você pode comer. O Ayurveda fala que uma pessoa bem equilibrada, ela come 2 a 3 vezes por dia, tá? Então, assim, no horário capa não deve comer. Se você fez exercício e veio uma fome forte, você pode comer, tá bom? Então, no período da manhã, você toma um café da manhã. Se você é uma pessoa capa, que não tem muita fome, você pode pular e ir direto para o almoço. Se você é uma pessoa vata ou pita, daí tem muita fome, principalmente se fez exercício, aí você come. Importante essa diferenciação de vontade de comer e fome. Andréia perguntando, anemia? Sim, anemia é um distúrbio de pita, em sânscrito, pando. Anemia é quando você perde a cor, né? Que a cor, o vermelho do sangue, que é, né, as hemácias, a hemoglobina, que é o vermelho que traz essa qualidade. Por quê? É uma degradação dessa energia de pita. Não é um pita ou é um pita em excesso que queima a hemoglobina e destrói a hemoglobina, tá? Você falou de exercício bem cedo, quando corro cedinho, preciso me alimentar com algo, principalmente se vou correr mais longo. Como fica isso no Ayurveda? Então, dona Ana, o ideal é fazer atividade física e comer depois. Se você vai fazer uma atividade física muito longa, coma algo muito leve de manhã, né? Fernanda herpes, boa, Fernanda. É distúrbio de pita, vermelho, quente, arde, piora no sol. Herpes é um distúrbio de pita. Luciana, tenho muita alergia no ouvido, nariz e garganta. Distúrbio de pita, o que fazer para melhorar? Depende. O que é essa alergia, Luciana? Piora com frio, piora com calor, piora com umidade, piora com secura. Alergias podem ser vata ou podem ser kapha, entendeu? Ricardo, não pode ser alimentar? Pode ser alimentar? Da alergia? É. Pode Sempre também. e eu acho que tem a ver com açúcar. Ah, então. Aí o que Pode ter, não acontece? pode? Essa alergia, ela é AMA, formada por uma má digestão que forma toxina e que impregna nesses tecidos e causa a alergia. Ah, Enxaqueca, Ana, pode ser, as dores de cabeça pode ser vata, pita ou kapha. Se é uma dor de cabeça em peso por causa de excesso de umidade, de muco na face, aquela dor de cabeça que piora quando você come, que piora, né, em tempo úmido, é uma dor de cabeça kapha. A dor de cabeça que pega olho, que pulsa, que piora com alimentação mais gordurosa, é uma dor de cabeça pita. E aquela dor de cabeça que aperta, que é tensional e que muitas vezes vem do pescoço, é uma dor de cabeça vata. Então, as dores, né? A dor muscular, aquela contratura, parece que o músculo está seco, é uma dor de vata. Artrite reumatoide, Jaci, ama vata. É ama toxina associado com vata. Tá bom? Glaucoma é um distúrbio de kapha e pita. Kapha por ser um excesso de líquido dentro do olho e pita porque é regendo, né, dentro de uma estrutura de pita que são os olhos. E alteração de pressão alta e baixa. Pressão alta, geralmente distúrbio de pita ou kapha, mais de pita, e pressão baixa, distúrbio de vata. As aulas gravadas serão disponibilizadas por e-mail. O Marcos está jogando
no YouTube privado. Aí ele vai mandar, ou já mandou, não sei, o link para vocês. Santuza, com certeza, o silêncio é uma benção. Benção. Eu passo de noite de meia nos pés. É desequilíbrio de quem? De quem, Carla? Quem é friorento? De vata. Eu vi a Fernanda chutando ali, ó. Acertou. Distúrbio de vata. Pensando que vata, o vento, ele distribui energia no corpo, né? Se você está em frio nas extremidades, é distúrbio de vata. Podemos assumir que vata tem um tônus simpático aumentado e o kapha mais parasimpático? Pode, Paulo. Né? O simpático ali, pode. Não diretamente assim, mas lembra bastante. É difícil, muitas vezes, Paulo, a gente fazer essas conversões, porque em alguns pontos não bate 100%. Mas em uma boa parte bate. Bianca, sempre comi iogurte no café da manhã. Ontem descobri que não é recomendado. O que é mais recomendado no café da manhã? Frutas, uma granolinha. Você pode usar ali um óleo como um tahine. Você pode fazer uma panqueca de aveia com azeite. Você pode fazer um mingau de aveia com frutas, com especiarias. Tá certo? Iogurte nem no café, nem no almoço, nem no jantar, nem nunca, porque iogurte, derivados de leite, não são bons aqui, da forma com que o nosso leite é produzido. Quanto mais sabedoria ancestral, modifica o autoconhecimento atual. Essas mudanças aconteceram, foram boas ou ruins? Que pergunta, Maísa. Quanto dessa sabedoria ancestral foi modificado o conhecimento atual? Essas mudanças aconteceram, foram boas? Então, Maísa, adaptação. A gente tem que ir adaptando ao mundo contemporâneo as questões, né, descritas nos textos clássicos. Santuza, a televisão é outra coisa que me tira bem do centro, não só os jornais, notícias. Agrava vata, né, Santuza? Muita informação. Enche a cabeça. Tem que desligar mesmo. Marta, o óleo de gergelim usado na massagem corporal é o mesmo usado na cozida? Sim, é o mesmo. Dermatites, pele, couro cabeludo? Depende. Dermatite muito seca, distúrbio de vata. Dermatite pode ser toxina no sangue. Dermatite pode ser distúrbio de pita. Depende da cara dessa dermatite. Então, dermatite não dá para fazer uma associação direta. Link da gravação no WhatsApp. Obrigado. Massagem com óleo. Banho pode ser sem uso de sabonete? Sim. Lúcia, o mínimo de sabonete aí possível. Como faz suco verde? Quais os ingredientes? Yara, calma aí. Falaremos de suco verde posteriormente. Mel? Coalhada? Calma, gente. Alimentação a gente entra depois. A Bruna vai falar agora de alimentação. Nenhuma proteína no café da manhã? Pode falar um pouco sobre ovos, proteínas animais? Bruna vai falar sobre isso. Tahine, Paula, minha fonte de proteína na manhã. Pasta de amendoim. Ovos também pode ser uma boa. Mas lembrando, de acordo com a sua capacidade digestiva. Aí, ó, hummus é uma boa também, Paulo. Tá certo? Deixa eu só ver se a Bruna tá pronta aqui, que dela vai dar aula de alimentação para vocês. E o café puro, ele traz uma energia quente, seca e amarga. Ele pode dar uma gravada no vata, tá bom? Pode agravar o pita, mas para a capa ele é interessante. Então, tudo na sua dose. Se você for vata, tiver distúrbios de vata, tem que ser uma dose pequena e bem diluído. Se for capa, pode ser mais concentrado. Então, tá bom, pessoal. A Bruna agora vai falar bastante de alimentação com vocês, enquanto eu vou picar as coisas do almoço lá. Certo? Entrou no Zoom? A Bruna vai entrar no Zoom aqui. Então, quem quiser aproveitar, xixizinho, chá, daqui uns 2 minutinhos a gente volta.